Os exercícios de Pilates podem fazer a função de preparação física, ter o que as pessoas chamam de gás no dia a dia, para ter força e elasticidade. Elas podem ter, com os exercícios de Pilates, a função de hipertrofia. Para conversar sobre a base desse tipo de exercício físico que ainda tem muito preconceito em relação aos homens, está conosco no estúdio da TV Cama a fisioterapeuta Taniele Cristine Crepaldi. Tani, obrigado por você. A gente vai te explorar como professora para que a gente possa, de certa forma, até desmistificar o Pilates para um público, sobretudo homens, quem sabe. Fala pra gente primeiro a questão do conceito. Como é que você conceitua o Pilates, tendo como referencial a base das pessoas que fazem ou só suas caminhadas e corridas no dia a dia, e aqueles que são, aspas, ratos de academia, que gostam de ficar puxando aqueles pesos todos? Olá, primeiramente. Olá, Nelson, olá, pessoal em casa. Espero um pouco poder informar, ajudar um pouquinho com essas informações, porque é importante. O que é o Pilates, na verdade? O Pilates são exercícios ativos com funcionalidades e forças diferentes de academia. São exercícios que você sai de um conceito só de fortalecimento e alongamento e vai para um conceito de funcionalidade, de superação, confiança, fora o fortalecimento, fora o alongamento, fora um desafio, que no caso também é o Pilates. Então, assim, ele engloba, ele é um exercício global que pega tanto reeducação postural, tanto reabilitação, não só fortalecimento e alongamento. No caso da academia, vou usar sempre como referência aqui como paralelo para as pessoas conhecerem, os exercícios tentam fazer, principalmente para a moçada, né, a chamada hipertrofia dos músculos, para ficar fortinho. Isso demanda um tempo. Não sei, aqueles que cometem exageros ficam tomando bombas, vamos falar de questão natural e boa para o corpo, aqui até saudável. Porque o Pilates acaba concentrando ou atingindo grupos musculares que o exercício da academia não atinge? Porque, na verdade, o Pilates ele começa fortalecendo o corpo como um todo. Ele começa de dentro para fora. Ele começa fortalecendo os músculos profundos e automaticamente, conforme, dependendo de cada físico, ele vai passando para os músculos superficiais. Sim, ele acaba sendo também, ganhando hipertrofia, só que a diferença é que o Pilates é a longo prazo. Então a hipertrofia do Pilates, no caso, ele ganha a academia 1 mês, o Pilates vai ganhar 3 meses, dependendo do físico da pessoa. Isso que difere um pouquinho. Hipertrofia, assim, ele entra inicialmente no primeiro mês, nas primeiras semanas, a modelar o corpo da pessoa. Então ele está trabalhando de dentro para fora, fortalecendo os músculos profundos e vai trabalhando essa parte do que realmente aquele músculo precisa. É correto dizer que o Pilates, na base do exercício no início, ele faz uma espécie de estruturação primeiro, para depois isso, ele monta essa base dos músculos profundos, aqueles músculos que ficam lá escondidinhos, que no dia a dia a gente não acaba usando, e ele vai trabalhando todas as fibras musculares de dentro para fora. Então é onde difere um pouquinho, sim. Ganha hipertrofia? Ganha a longo prazo. Então o pessoalzinho aí, academia, que quer já logo bombar, então a academia, no caso, é mais rápido. Só que lá a gente está fortalecendo de fora para dentro. E o Pilates de dentro para fora. O que difere um pouquinho também é assim, no caso do Pilates, você fortaleceu os músculos profundos e ganhou a força de dentro para fora, você parou um pouquinho, você não perde. Na academia você acaba perdendo e murchando, né? Que o pessoal fala. Mas faz a atrofia natural do músculo. Faz a atrofia natural do músculo. E no Pilates não. Agora é correto você comparar aqui, por exemplo, você faz a base dos músculos mais profundos no Pilates e na academia o cara vai lá, ele pega só o bíceps, por exemplo, e fica lá submetendo ele a repetições, aí é lógico que o músculo vai dar uma inchadinha. Isso, acaba bombando um pouquinho. No Pilates a gente já tem uma outro método para trabalhar. A gente não trabalha com repetições, não trabalha com uma cadeia, um músculo, a gente trabalha com uma cadeia muscular com o músculo todo. Então a gente fortalece, sim, membro superior, a gente vai estar fortalecendo o bíceps junto com o tríceps, deltoide, todo aquele conjunto muscular, aquele grupo muscular com ênfase também da hipertrofia, do fortalecimento. Entendi. A hipertrofia, no caso, é a última etapa do Pilates. Tá, agora você pega grupos musculares e como é que você faz a questão
ou você pontua a questão dos exercícios aeróbios aí? Porque a gente vai falar dos aparelhos depois. Se o Pilates consegue fazer o que na academia as pessoas vão lá na esteira e na bicicleta, sobretudo, para não ficar só peso na história, né? É isso. No caso da academia, sim. Eles entram bastante com aeróbico. O Pilates, ele já são os exercícios do Pilates, ele entra. Se eu falar pra você que o principal objetivo dele é o aeróbico, eu tô mentindo. Não é. Ele vai estar trabalhando o seu condicionamento físico, só que não essa parte de queima de caloria. Ele acaba queimando as gorduras que estão a mais no músculo, mas não exatamente aquela perda que tem de aeróbico, como a academia tem. Ele tem alguns exercícios ou outros que tem um pouco de aeróbico, sim. Só que como ele não é só o aeróbico, ele acaba não tendo tanto 100% esse efeito. Entendi. Aí é bacana, o que a gente sempre recomenda para os alunos também é associar o aeróbico com o Pilates. Entendi. Se você tem a base do Pilates para fazer sua estruturação dos grupos musculares, pois vai e faz um pouquinho de bicicleta ou esteira. Isso, para você ganhar um pouquinho mais de fôlego. Então você pode trabalhar antes, pode trabalhar depois. E a gente, nos próprios exercícios do Pilates, quando a gente percebe que precisa um pouquinho mais de condicionamento físico, a gente entra com os exercícios mais ágeis, que a gente brinca do Pilates, só que ele não posso dizer que vai ser só eficaz 100% para aquela pessoa. Agora, para quem gosta de praticar outros esportes e tem na atividade física a função de ou ganhar fôlego, que a gente já comentou dos aeróbicos, mas de fazer a chamada base, o fortalecimento, qual é a função do Pilates para isso? Principalmente para as questões mais de juntas, né? O joelho, o tornozelo, essa base dos músculos que todo preparador físico fala, ó, vai se estruturar primeiro, vai reforçar, depois você faz exercício, senão você não aguenta o futebol depois. É isso aí. Ele entra, começa até a parte de reabilitação, né? Como você diz, joelho, tornozelo. Ele, na verdade, ele está trabalhando, ele começa fortalecendo todos os músculos que estão bem, só que o Pilates, ele também entra como reabilitação e também como prevenção. Esses são exercícios que você tem que trabalhar todo aquele músculo que precisa, só que ao mesmo tempo ele está fortalecendo aquelas fibras que estão lesionadas, aquelas fibras que precisam, os ligamentos que estão precisando, né, de reparo, e você entra com essa reabilitação. Você pode muito bem trabalhar com o Pilates como fitness ou como só reabilitação. Então você pode usar o Pilates como base, por exemplo. A base do Pilates para a função fisioterapêutica é uma das mais importantes. É uma das mais importantes. Se a pessoa tem alguma patologia. Agora, se a pessoa chegou, a gente fez a avaliação clínica, a pessoa tem um corpo para fitness, a gente vai entrar como manutenção mesmo e desenvolver o Pilates para o objetivo principal daquela pessoa. Se a pessoa tem alguma patologia, ele entra como reabilitação naquele membro, só apenas aquele membro que está lesionado, e o resto dos músculos é bacana que o Pilates acaba fortalecendo, alongando, preparando o músculo como fitness normalmente. E a gente tem essa diferença, a gente pode entrar sim só reabilitando aquele membro afetado, não precisa, que nem no caso de exercícios de aparelho de academia, se você tem problema no joelho, você não pode trabalhar em tal carga e em tal posicionamento. O Pilates você pode trabalhar reabilitando o joelho e ao mesmo tempo você fortalecendo o membro superior, abdômen ou tanto o membro inferior também. Para as pessoas ficarem pensando aí no entendimento e na compreensão do corpo. Então no Pilates você pode direcionar aulas de forma que um músculo específico lesionado não impeça de fazer exercícios naquele grupo, sim, atingindo, tipo, segurando a onda com aquele, mas mexendo com outros. Mas trabalhando o resto como fitness. Sim, é o que o pessoal mais gosta, as mulherada adora. Realmente é isso mesmo. Você reabilita um membro afetado e ao mesmo tempo você fortalece os outros que não tem aquela limitação. Eu vou dar um depoimento aqui, até porque o que me levou a tratar da questão do Pilates, porque assim como 8 em cada 10 homens, para brincar, eu também tinha o pré-conceito por desinformação. A desinformação faz com que você não tenha esses elementos para poder avaliar a melhor função. Eu tive uma luxação, a lesão no joelho esquerdo de menisco, e a orientação do médico, do ortopedista, foi para fazer cirurgia. E eu fui para o Pilates para fazer a reabilitação. 6 meses depois, voltei a jogar bola sem precisar da intervenção cirúrgica. Isso, não estou dizendo com isso aqui que todo mundo que estoura o joelho vai conseguir ter a mesma situação. Mas
ele funciona no sentido de recuperação fisioterapêutica, assim. Sim, sim, funciona. Ele dá pra gente trabalhar muito como só reabilitação com Pilates. Inclusive tem estudos científicos já comprovados que mesmo exercícios de uma aula de fisioterapia normal e pacientes que não foi para fisioterapia, foi pro Pilates, reabilitar dentro do Pilates, eles tiveram uma maior abrangência de resultado satisfatório do que só a fisioterapia. Eles não só tiveram como a reabilitação em si, assim como os outros benefícios dos outros músculos, né? Então é comum você receber como professora alunos lá que estão com o ombro machucado, estão com alguma parte do corpo com algum tipo de lesão para a função do Pilates de recuperação. De recuperação. Até posso dizer com ênfase que é 60% do nosso público. Como somos fisioterapeutas, o Pilates pode ajudar, sim. Aí, então, 60% do público-alvo chega com alguma patologia para reabilitar e acaba gostando do Pilates e fica. Os outros 40% é mais fitness. Mas aí, para quem esteja machucado, esteja se perguntando com a gente lá, mas ele não vai perguntar para ela, mas eu tô com o joelho machucado, como é que vai conseguir mexer com o joelho sem atingir aquele músculo que está lesionado? É possível. Isso, sim, é possível. Lógico que a gente vai trabalhar preparando aquele exercício, adaptando ele para a pessoa, com cargas diferentes, com uma amplitude diferente, com uma força diferente. Ao mesmo tempo, o que é mais importante é o posicionamento. É a gente saber onde está aquele músculo, saber onde está aquela lesão e posicionar perfeitamente para não afetar, acabar lesionando mais o músculo que está lesionado. Dá pra gente trabalhar assim como um todo, porque no caso do Pilates, ele também tem a gente trabalha muito com posturas diferentes. Então a gente não precisa só você sentado, só você deitado. Você pode trabalhar diversas posturas. Dependendo de onde é aquela lesão, de onde é exatamente aquele músculo machucado, a gente pode posicionar o aluno perfeitamente trabalhar e judiar dele do mesmo jeito. Aliás, um outro detalhe, você pode para o mesmo grupo muscular ter exercícios completamente distintos, de pé, deitado, de costa, ou com mola, ou com a barra funcionando no peso. Exatamente. Você tem uma variação enorme em relação à postura do corpo, em relação a fazer o exercício. Tanto de exercício, tanto de postura, tanto do posicionamento do aluno, de amplitude musculares, de cargas diferentes. Agora, Tânia, quem olha uma academia de Pilates e compara com a academia tradicional, a primeira coisa que ele olha, eu brinco da questão do Cirque du Soleil, né? Que ele vê aquelas molas e aquelas bolas, porque estão vários tipos. Vou pegar primeiro as molas. O homem, principalmente, para tentar quebrar o tabu, que é a proposta inicial aqui também, ele olha e fala, bom, eu ficar em cima daquela bola lá não vai fazer função nenhuma. A questão de compreender o corpo e a função isométrica que você fala. Na Como verdade, funciona isso? é assim, vamos voltar um pouquinho nas molas. As molas, elas são movimentos constantes que a pessoa trabalha. E tem um auxílio, sim. Tem exercícios que a gente pode deixar para ajudar e tem exercícios que a gente pode deixar para dificultar. No caso do Pilates, porque Pilates não é só aparelho, não é só solo, também tem a bola. No caso da bola, já você conta muito com exercícios isométricos. Você conta com a carga do seu corpo, a sua própria resistência e aí a força do seu músculo. Entendi. E aí as pessoas falam, que nem no caso de homem, odeia, mulherada adora, homem odeia. Eles não gostam, mas no caso quando a gente coloca o aluno em tal posicionamento, na bola, a gente está trabalhando músculos diferentes, que às vezes no aparelho você não consegue só trabalhar, você trabalha como um todo. Na bola você já consegue focar exatamente alguns músculos e deixar fortalecer apenas aqueles músculos, preparando pro aparelho. A bola acaba sendo até o último estágio que a gente entra com o Pilates, porque é difícil, não é fácil, pega não só força, não só resistência, mas pega o seu equilíbrio, pega a sua respiração e a sua concentração do abdômen, que é a chave principal do Pilates, mas ao mesmo tempo ela trabalha os músculos só profundos. O aparelho acaba trabalhando um pouquinho do superficial também, então às vezes não é o nosso foco principal. A gente sabe que tal músculo é um pouquinho mais fraco, a gente precisa trabalhar ele primeiro para depois entrar
o músculo superficial e deixar o corpo como um todo forte. Vou falar um pouco da base da questão do abdômen, a funcionalidade, a importância do abdômen, que a gente usa no dia a dia, muito mais como um elemento de estética, né? As pessoas têm o abdômen como um elemento fundamental de estética, mas ele tem uma base funcional de essência do Pilates. Isso, e a gente usa muito a palavra powerhouse do abdômen, que é o powerhouse é o termo que dentro do Pilates, concentração total do nosso corpo. Então a primeira base do Pilates é você trabalhar a sua respiração e trabalhar o abdômen. Se você conseguir fazer todos os exercícios trabalhando o abdômen, contraindo e respirando ao mesmo tempo, você tem todos os benefícios que o Pilates pode te dá. É como se ele fizesse uma ramificação disso. Ele ramifica e ao mesmo tempo, além dele te dar a sua base, o seu autocontrole, ele não deixa você lesionar os outros músculos. Ele te dá uma estabilidade maior para você poder trabalhar tanto o membro inferior, tanto o membro superior e não se machucar. E fora, o que mais, a primeira coisa que fortalece dentro do Pilates é o abdômen. Então, né, primeira coisa, você, querendo ou não, você fortalece músculos profundos do abdômen e os superficiais. Agora, me diz uma coisa, por que você pode chegar numa aula de Pilates, e eu já testemunhei isso, e ver um cara bombadão forte lá, com aquele braço, com bíceps e tríceps, e ele vai fazer uma série de exercícios, por exemplo, na barra, e aquele músculo pequenininho aqui no braço fadiga ele não consegue. Isso, exatamente. É um pouco da explicação do que a gente está falando, do profundo e do... É um pouquinho, e é um exemplo bacana, porque no caso disso, quer dizer que os músculos superficiais dele tá todos preparados também. Pode haver músculo profundo já fortalecido? Lógico que pode, porque tem esse exercício, se os superficiais já está fortalecido, automaticamente o nosso corpo vai entrando para o que está fraco, que no caso seria o profundo. O corpo vai se adaptando. Vai se adaptando. Só que geralmente tem músculos no nosso corpo que a gente não usa no dia a dia, e muito menos na academia. Então aí é onde entra esse método bacana que é o Pilates, porque aí ele trabalha esses músculos que você fala, nossa, existe isso no meu corpo? Esses músculos pequenininhos que você está falando, que acaba sentindo. Aí esse músculo, pode ter certeza, ele é um músculo profundo, que está fraco, que vai fadigar na hora que você estiver fazendo o exercício. Então, não é porque a pessoa já tem um físico preparado, já tem uma postura bacana, já pega lá muitos quilos na academia, que você vai chegar no Pilates e você vai conseguir ter super força, super condicionamento, não. Porque a gente, como ele começa de dentro para fora, nos músculos profundos, a pessoa provavelmente vai fadigar. Em algum músculo desse menor. Em alguns músculos desses. Tá. Não só menores, também pode ter algum músculo que é um músculo grande de força e você vai pegar um pouquinho. Deixa eu te perguntar, eu sei que os aparelhos você pode ter as funcionalidades diferentes, porque você muda os grupos de exercícios e as aulas, mas dá para classificar a função dos aparelhos, por exemplo, aquela que parece uma cama com um monte de barras, com aquela que parece... Uma cama não, são um monte de barras, outro que parece uma cama, mas você tem um sistema quase de alavanca de pesos. O outro é uma cadeirinha, onde você vai trocando as molas, e os de chão. Cada um tem um tipo de função, ou eles podem variar todas as funções desses aparelhos? Pode variar todas as funções, sim. Só que no caso deles, você tem um ou outro que você trabalha exercendo mais e sugando um pouquinho mais os músculos. Sempre tem um que dá para piorar muito mais que o outro. A base do Pilates geralmente são os que deita. Entendi. Foi os dois primeiros aparelhos que o Joseph Pilates, que quem inventou o método, ele foi os primeiros, foi a base do Pilates, foi o primeiro aparelho que ele criou. No caso dos outros, ele foi criando depois, mas para alto desafio. Então, no caso, esse que você comentou da cadeira, é um aparelho que a gente pode judiar mais e tomar cuidado para quem tem patologia. Quem tem patologia, a gente já automaticamente não entra já logo direto com ele. Tem que trabalhar um pouquinho mais com os outros. E a história da questão da dor, né? Porque você vai mexendo com grupos musculares específicos, ou você tem uma lesão. É importante que o aluno, quando vai fazer a aula de Pilates, que ele converse com a fisioterapeuta, assim como faz na academia, falando o que ele quer do exercício, onde ele está com problema, está com dor, para que isso seja levado em conta na hora da formação da aula dele? Sim, sim. É importante. Tanto na avaliação clínica, a gente já
o fisioterapeuta é o dever sugar todas essas informações. Porque dependendo do feedback que o aluno passar pra gente, a gente vai ter que montar esse treino em cima dessa estrutura que tomar cuidado com algumas coisas e trabalhar com as principais dificuldades, né, que o aluno vai ter no corpo. Você falou dificuldades, uma palavra-chave para lembrar de outra coisa. Por que alguns exercícios que são aparentemente fáceis você não consegue fazer ou tem muita dificuldade? Exige muita perseverança ali. Aí no caso a gente volta de novo na parte dos músculos profundos. Fraqueza total deles. Quando o corpo vai denunciar o que está mais fraco. Vai denunciar tudo. Então, assim, como quando entra no Pilates tem essa aula experimental, é exatamente para a gente ter uma visão clínica daquele aluno, do que precisa fortalecer, do que está perfeito e do que precisa dar para melhorar, no caso disso. Então, né, esses exercícios, geralmente, ele vai contar tudo pra gente, que é onde está precisando, onde o aluno tem mais dificuldade, aonde está lesionado, porque você acaba, ou onde você tem compensação de músculos. Entendi. Que o aluno acaba um músculo ajudando o outro. Agora, problemas posturais, por exemplo, falar da compensação do músculo. Se as pessoas sentam mal, se posicionam mal, dirigem muito carro, levanta, o Pilates acaba denunciando isso durante o exercício, porque você vai fazendo com que um músculo ajude o outro para fazer exercício. Isso, não só denuncia, como conserta também. Entendi. Ele, na verdade, ele entra como reeducação postural. Então, você ganha uma noção corporal que você automaticamente, dentro daqueles aparelhos, daqueles exercícios, você vai tendo um controle do seu próprio corpo. Você vai tendo uma noção corporal e reeducação postural, que é o importante, porque ele vai fortalecendo aqueles músculos que está compensando e vai alongando aqueles que está muito compensado. Então, ele vai tendo fortalece um e alonga o outro e vai dando uma homeostase dentro do seu próprio corpo, deixando ele em harmonia. Uma curiosidade, qual que é a função quando você volta na aula seguinte do Pilates e a professora pergunta onde doeu, onde doeu? Eu sei que isso tem uma funcionalidade para o exercício. O que exatamente você está identificando quando está perguntando isso para o aluno? Ou qual músculo que o aluno teve realmente, qual é mais fraco? Né, resumindo, qual o músculo que está mais fraco? O que eu preciso trabalhar mais com aquele aluno? Qual foi a maior dificuldade? É aquele que entrega o ouro no dia seguinte. É exatamente isso. A gente pergunta porque a gente precisa saber se o aluno teve mais dor em um músculo, quer dizer que todos estão bem, aquele eu preciso ainda fortalecer e vou dando continuidade, porque o Pilates são exercícios que saem do básico, mas ele vai até o avançado. Tá. Então você começa fácil, se torna difícil depois. Entendi. Por isso que você ganha hipertrofia. Se você ficar só no básico, você não vai ganhar. Entendi. Então, aí a gente tenta descobrir não só qual músculo está fraco, mas qual músculo também que está machucado, se está lesionado, se o aluno teve algum desconforto. Tânia, na academia, o mais trivial que você aprende depois de 2, 3 meses, nem precisa ser o aspas, um rato de academia aí do dia a dia, né? Que ele quer ficar super bombado, a mulher quer ficar super definida, mas que quer ter um preparo físico para uma condição saudável do corpo. O que primeiro você aprende é que você começa com conjuntos ou números de repetições em maior número, com menor peso para uma função, e se você quiser o músculo responder rápido e ganhar hipertrofia, você diminui o número de repetições, você aumenta o peso. Esse comparativo tem alguma relação com o Pilates? Funciona ou não? Funciona sim. Ele funciona, dá pra gente... Só que como o Pilates não entra muito com repetições, a gente, no caso, entraria com a carga. Entendi. Então, a gente muda. A pessoa que já está totalmente brincando com o corpo preparado do Pilates, a gente entra mudando alguma carga, alguma mola. Então você trabalha com só a hipertrofia. Dá para você montar um treino só de hipertrofia e dá para você montar um treino de fortalecimento e alongamento normal. O ideal é que você balanceie as duas coisas? Sim, ou não? sim. A gente depende. Aí entra dentro do físico do aluno, o que o aluno mais precisa, e entra dentro da onde a gente precisa reabilitar ou fortalecer mais. Aí eu posso muito bem em um treino só, você montar em um treino, em uma aula, você fazer uma hipertrofia em alguns músculos e fortalecer e alongar como reabilitação nos outros. Você, ao longo do tempo, daí você imaginar os aparelhos, estou olhando sempre para o leigo para não perder a referência aqui.
nos aparelhos de academia você vai colocando peso, colocando peso, colocando peso, até uma hora que você levanta um Jeep inteiro lá no braço, né? Fica caminhão. super dotado, um caminhão. Mas no Pilates tem a limitação, porque são exercícios com molas e vai trocando isso. Atinge um estágio também ou depois é o tipo de exercício que vai dificultando? Então, não tem essa limitação. Por ser molas e constante, você trabalha tanto na ida, tanto na volta, você não atinge a chegada. Você pode piorando o exercício com as molas, com a carga, e no caso dos exercícios, você pode piorando os exercícios. Você não tem só essa limitação, chegou lá, já estou puxando um caminhão. Não. É difícil o aluno que chega na mola preta para fazer o exercício. Entendi. Então, assim, temos alunos de 3 anos já no Pilates e não chegou ainda. Entendi. Porque ele trabalha com estágios diferentes e com forças diferentes. Então, você tem você tem um leque, na verdade, né? Agora, como você tem uma ramificação e distribuição, pulverização de exercício de acordo com o grupo muscular, você pode acontecer de num mesmo exercício ter um músculo que pega a mola preta, por exemplo, que é mais pesada, mas um outro músculo quase com o mesmo exercício que ele não suporta ela. Que não suporta, sim. É possível, sim, nessa variação, sim, identificar isso. O que vai fazer, né? Você entra com uma carga, não vai entrar com uma carga só leve, você entra com uma carga pesada, vai fortalecendo aquele músculo que vai chegar num estágio que você já vai ter como um todo a força e você pode evoluir a mola. Lá no Pilates a gente não trabalha só com essas molas, né? É importante também enfatizar que temos marchas. Então, você está na mola mais leve, que seria a amarela, você está na primeira marcha, você evolui até a última marcha daquele exercício, daquele aparelho, até você chegar na mola preta, que seria a mais pesada. Você fala, desculpa, de noção de equilíbrio, tem alguns exercícios que você faz como se fosse quase um malabarista, que a função deles, ele acaba, não é com a função, mas eles acabam denunciando mesmo se você tem controle, equilíbrio no corpo? Sim, sim. Esses são os famosos exercícios que o pessoal brinca de Circo de Soleil. A gente tem, sim. São exercícios, tem bastante exercício aéreo no Pilates e exercícios também de ao mesmo tempo, coordenação e equilíbrio. Tá. Então, você trabalha isso que acaba dificultando um pouquinho. Com o autêntico Pilates, você automaticamente fazendo vários exercícios do Pilates, você acaba ganhando o equilíbrio, ganhando a coordenação. Isso são benefícios que o próprio Pilates já traz. Agora tem um método novo, que é o Neopilates, que a gente já introduz faixas elásticas, que vai piorar. Aí sim, realmente, você vai denunciar realmente os músculos que estão fracos, que você tenta trabalhar depois como um todo. Esses básicos dos aparelhos também, que já são mais, vamos dizer, desafiadores, ele também já denuncia. Então é onde que a gente precisa ter aquele olhar clínico que a gente vai montando as aulas e vai tentando enfatizar eles. Não só fortalecimento, mas como equilíbrio e coordenação também. Para fechar o nosso raciocínio, que quem esteja interessado em reabilitação, a gente já comentou a questão de trabalhar o corpo como um todo e se preparando, mas é possível você adquirir preparo físico, força para base do exercício e complementar com a questão do gás, do oxigênio, por exemplo, para ficar completo? Sim, sim, é importante. Eu acho que associar o Pilates com exercícios aeróbicos é muito importante, porque como não é o principal objetivo dele, você acaba tendo um pouco de déficit, não digo 100%, mas você não tem aquele 100% de eficácia na parte aeróbica. Então é bacana você associar com uma caminhada, pode ser com uma academia, pode ser com qualquer outro tipo de exercício, natação, luta, né, jiu-jitsu, o pessoal também trabalha bastante. Então eu tenho alunos que também tanto faz academia, tanto faz natação, tanto joga tênis. Isso aqui, o Pilates, ele entra como uma manutenção, ele entra para auxiliar os outros tipos de exercício para você ganhar uma perfeita harmonia no seu corpo, que é onde lá fica um pouquinho debilitado e o Pilates entra para suprir. Legal. Daniele, obrigado por sua presença aqui, por emprestar seu tempo para informar isso para a gente. Agradeço. E que os homens comecem a olhar pelo menos o Pilates. Entra no Google, então, digita Pilates lá, olha as imagens para desmistificar um pouco essa relação de que são
coisas de mulher, né? Como diriam os homens, alguns pelo menos. Isso é importante, os homens dar uma olhada, porque não é só bumbum empinado para cima, não é só a bola, são exercícios de fortalecimentos também que são desafiadores, são pesados, são fortes, não são só postura de mulher. Geralmente você tem as posturas, lógico, num treino de uma mulher, de um homem tem diferença. A gente trabalha mais enfatizando uma postura melhor para um homem do que deixar ele de bumbum para cima. Aí não pode. Entendi. Aí então é importante. Agradeço, espero que tenha auxiliado um pouquinho do que é o Pilates. Muito obrigado. Com Pilates ou com academia, faça exercício físico. Cuide do seu corpo no dia a dia para ter uma relação mais saudável com as suas obrigações e também o prazer.